Salve galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Rodrigo do canal Rodrigo GSI, focado em pintura e polimento automotivo. E o tema desse vídeo é micropintura automotiva. Recentemente eu fiz uma enquete aí, para você que está me acompanhando, teve a oportunidade de votar e vocês pediram um vídeo específico relacionado aos problemas frequentes da micropintura. Então eu vou tentar passar uma visão geral aí das minhas dificuldades, o que eu enfrentei até hoje, dando um exemplo prático, na prática aí, de como não trabalhar o processo da micropintura e tudo que pode acontecer relacionado aos erros que eu vou comentar nesse vídeo aí. Então, crava o dedo no like aí, pois eu tenho certeza que esse vídeo vai te agradar e vai te ajudar muito a evitar problemas ou tirar suas dúvidas aí, matar sua curiosidade sobre os principais problemas que podem acontecer utilizando técnicas de micropintura. Vamos lá então, galera. De um modo geral, eu vou falar para vocês a respeito dos erros da micropintura que podem acontecer aí quando você estiver praticando, estiver iniciando, para você evitar ao máximo. Primeiro de tudo, vamos falar sobre a tinta e sobre a cor e eventualmente até sobre a diluição da tinta. Esse é um fator principal. Se você não tiver a tinta correta para o veículo, não tiver ela o máximo acertada possível, a chance da micropintura ficar marcada é grande, especialmente se você estiver retocando uma batidinha de pedra, algo nesse sentido. Então acerte bem a tinta e não dilua demais a tinta, porque diluir demais a tinta, você vai ter mais solvente nessa tinta e quando ela secar, a chance dela ficar diferente, ficar bem desparelha da área que você aplicou é grande. E tenha em mente também que se você fizer uma micropintura somente com a tinta, se você, por exemplo, trabalhar numa pintura aí que tem um esfolado num para-choque, que seja preto, plástico ali, você vai trabalhando sobre uma camada preta. Então o teu padrão de cobertura tem que ser muito bom da tinta, da cor que você está aplicando ali, para não ficar manchado e você não ter diferença de tonalidade. Outro ponto interessante é que se você diluir demais essa tinta, ela não vai ficar legal naquela peça ali, não vai ter uma camada suficiente. Quando você for polir, você vai arrancar muita tinta e vai acabar fazendo com que fatalmente os riscos apareçam de novo. Outro fator é que ela talvez não tenha o mesmo padrão de brilho, se tratando de uma tinta PU, pelo fato de você ter utilizado muito diluente. Então ficar muito esperto com a diluição que você está usando na tinta da micropintura. Outra coisa que a gente pode comentar também, galera, é o fato de você utilizar uma técnica errada num defeito errado de uma micropintura. O exemplo que vocês estão vendo no vídeo aí, ele já está casando uma tinta numa tonalidade diferente e uma técnica não adequada para fazer a resolução do problema. Por quê? Porque eu tenho ali rebarbas desse plástico, ele não foi lixado, não foi preparado, eu tenho ele totalmente irregular, desnivelado perante a tinta, então não foi aplicado nenhuma massa para fazer o nivelamento desse risco, desse dano grande. É um dano grande, um dano no formato reto, né, com padrão aí de riscado bem grande, bem profundo, bem reto, e não é um dano factível de você fazer um processo de micropintura com pincel. Por melhor que seja a tua técnica, aí fatalmente você vai precisar do aerógrafo, vai precisar do nivelamento dessa superfície e principalmente do lixamento das rebarbas para evitar que o plástico esteja muito irregular no momento que você está fazendo a micropintura. Por quê? Porque você vai chegar aí com a tua tinta, vai chegar aí tentando nivelar isso com a tinta, mesmo que você tenha seguido as dicas dos vídeos anteriores, não utilizar diluente, fazer uma aplicação com uma tinta grossa, uma tinta PU, catalisada certinho, vai ficar rebarba, você vai aplicar essa tinta nessas rebarbas aí, e quando você fizer o processo do polimento, lixamento para o polimento, nivelando ela ali, você não vai ter cobertura nessas áreas, e ela vai praticamente mostrar novamente o preto
daquela área que foi danificada com um risco profundo. Então, nesse caso aí, a técnica é errada. Você vai utilizar a técnica do aerógrafo com o nivelamento prévio da superfície antes e um lixamento mais agressivo, uma preparação melhor para receber o processo da micropintura. Então, não são todos os casos que você pode utilizar pincéis e mecanismos 100% manual para fazer uma micropintura. Talvez a principal dificuldade do pessoal aí também seja o fato das emendas das bordas da micropintura ficarem sempre marcadas. Galera, micropintura, principalmente manual, dificilmente você consegue acertar 100% e não ter emenda. Micropintura vai ter marquinho, vai ter uma emenda mínima ali, mesmo que você aplique da melhor maneira possível com o aerógrafo, fatalmente você vai ter um pontinho de emenda que mesmo que você precise chegar com uma luz ali, com uma luz muito boa, você vai notar essa emenda. Então tomar muito cuidado com o nivelamento da superfície para você não ter o degrau. Então o degrau você evita como? Na técnica do aerógrafo, alongando um pouquinho as bordas da aplicação com a tinta, com o aerógrafo, em cada passada que você der de demão, não exagerando, obviamente, na quantidade de tinta que você está aplicando naquele defeito para não deixar o degrau. E voltando ao tema da emenda, você não vai conseguir eliminar 100% o degrau no processo do polimento, porque você vai lixar demais e eventualmente você vai tirar tinta de áreas que você não quer tirar, comprometendo o acabamento final e removendo o acabamento das áreas ao redor adjacentes do degrau. Então tomar muito cuidado com isso. E já que a gente entrou no tema do polimento, o polimento da micropintura nunca vai ser o polimento como é o caso da repintura. Tem repintura aí que o pessoal pega, que o polidor simplesmente faz a pintura no caso de um pintor que errou a mão, que aplicou o verniz errado, aplicou uma tinta PU errada. Então o polidor ele simplesmente salva a pátria. O cara salva a pintura e consegue praticamente fazer o trabalho do pintor e do polidor ao mesmo tempo. Então na micropintura isso não acontece. A micropintura ela tem que ser feita da melhor maneira possível na etapa da pintura, do retoquinho ali, localizadamente, para que você tenha o mínimo possível de esforço na hora do polimento. O que é esse esforço? O mínimo possível de lixamento e o mínimo possível de polimento nessa área também, da maneira mais localizada possível. Por quê? Porque se você lixar demais, você corre o risco de tirar tinta de áreas que você não quer, tendo que refazer o retoque e ampliar o retoque. E se você polir demais, eventualmente você vai marcar novamente aquela área ali. Por quê? Porque você vai retirar tanta camada de tinta, lixou tanto e poliu tanto, que ela vai ficar manchada ali também pelo fato de você ter uma camada de tinta muito fininha, de tinta e verniz muito fininho ali, denunciando que aquela área tem uma micropintura. Por quê? Porque, como eu falei lá no começo, eventualmente a parte de baixo, a base ali, o fundo que você tem para a aplicação dessa tinta, ele tem uma coloração mais escura do que, ou mais clara, do que a pintura que você está se propondo a recuperar, tá? Então é um fator que pode ficar manchado, pode ficar marcadinho ali também pelo fato do excesso do polimento. Então aqui, os defeitos que você remove na repintura com polimento com lixamento, não se aplica na micropintura, galera. Micropintura é o trabalho ali mais do retoque com a micropintura mesmo do que do polimento. Rodrigo, utilizei a técnica correta, utilizei massa, nivelei o risco, nivelei a área e estou aplicando a tinta e o verniz, ou estou aplicando a tinta PU, principalmente com a tinta PU, isso é muito comum de acontecer, e ela ficou mais alta, ficou o degrau. O que eu faço? Galera, eventualmente quando você nivelar com a massa, se a massa ficar muito alta, a própria massa já vai causar um degrau, causar uma ondulação. Então aqui, para evitar o degrau, principalmente se você fez o nivelamento com uma massa rápida, é fazer o alongamentozinho nas bordas, de todas as bordas dessa área, tá? Tanto para cima quanto para baixo, alongando um pouquinho a tinta, um pouquinho o verniz, um pouquinho a tinta PU no momento que você está aplicando ali, para disfarçar essa emenda no momento da micropintura, da mesma maneira que você faz num retoque de pintura. Sempre buscando aquele alongamentozinho ali e o disfarce dessa área, de mão a demão,
ampliando um pouquinho a margem nas bordas ali para disfarçar essa ondulação e eliminar essa ondulação, da mesma maneira que a gente faz numa rampa. Pense numa rampa e num degrau. Evitar o degrau, fazer a rampa. Bom, galera, e para finalizar então esse vídeo, vamos recapitular. Primeiro ponto, acertar bem a cor da tinta, a tonalidade da tinta no carro que a gente está trabalhando. Segundo ponto, analisar bem o defeito e ver qual que é a melhor técnica a ser utilizada. Risquinho fininho, risquinho muito leve, bem pequenininho, bem pontual, técnica do pincel, agulha, funciona perfeitamente. Danos mais severos, maiores, como é o caso de ralados mais fortes, como esse exemplo que eu mostrei para vocês no vídeo, já é interessante a utilização de outra abordagem, que seria o caso da utilização de um nivelamento prévio dessa superfície, uma preparação prévia para tirar as rebarbas, e também a aplicação de uma massa para fazer esse nivelamento antes de fazer o procedimento da micropintura, aí obrigatoriamente utilizando a técnica do aerógrafo. E outra dica de ouro para você que assistiu esse vídeo até agora é que o formato névoa, o formato spray nunca vai ser o mesmo padrão de acabamento do pincel quando a gente utiliza na micropintura, ou seja, o spray vai te dar praticamente o mesmo acabamento de qualquer pintura, pois você vai estar trabalhando com, teoricamente, uma pistola de pintura, que é no caso o aerógrafo. O pincel não. O pincel você vai estar trabalhando ali num sentido e em um outro com a sua mão, numa concepção totalmente diferente. Padrão de cobertura muito diferente do formato spray e formato névoa. E polimento não salva micropintura, então não ache que você vai resolver qualquer defeito de degrau e de ondulação muito forte na pintura ali, utilizando técnica de lixamento, como é o caso da repintura que você remove casca de laranja. Evitando esses erros aí, eu tenho certeza que você vai ter um acabamento top no teu processo de micropintura e na tua prática aí da micropintura para você aprender todas essas técnicas aí. Micropintura é prática, quanto mais prática você tiver, mais você praticar, mais você vai evoluir e melhor vão ser seus resultados. Micropintura nunca vai ser algo que vai te dar o mesmo padrão de um retoque padrão ou de uma pintura completa numa peça, mas em muitos dos casos ele vai amenizar muito aquele defeito e vai prevenir você de tirar a originalidade da peça, a originalidade da pintura do carro, fazendo um retoque localizado, mais barato, mais rápido e mais simples do dano que você tem na peça, disfarçando muito essa peça. Para você que não conhece o meu trabalho, dá uma olhada na descrição do vídeo aí, todo o material que eu já produzi a respeito de micropintura, com passo a passo detalhado de como fazer muitos tipos de micropintura, dos mais variados tipos, tanto com aerógrafo, quanto com o mecanismo manual, utilizando pincéis. E também alguns tira-dúvidas aí relacionados ao tema dos kits tira-risco e tudo isso aí que você encontra no mercado à venda para você amenizar defeitos pontuais e pequenos riscos na pintura do carro que não saem com polimento. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí e ativa as notificações. Deixe seu like, pois eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou bastante e principalmente compartilhe com a tua galera para que esse conhecimento que está sendo apresentado nesse vídeo chegue ao maior número de pessoas, ajudando todo mundo aí a melhorar os seus resultados. Dá uma conferida no clube de membros do canal aí também, pois tem vídeos exclusivos para você que é assinante, para você que é membro. E comenta aí para mim como você trabalha e qual que é a tua principal dificuldade no processo da micropintura automotiva, para que eu possa estar produzindo novo conteúdo para você que está me acompanhando aí e está chegando agora. Deixo aqui meu muito obrigado, meu forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.